Nós vamos agora meditar nesse trecho, na verdade, mais especificamente no último versículo do capítulo 8 de Daniel, mas tomando todo o contexto do capítulo 8, dessa visão que foi dada a Daniel, né? O capítulo 8 de Daniel, nós vimos isso na última mensagem, nessa série que temos na disposição do livro de Daniel. O capítulo 8, ele estabelece uma relação muito importante entre o pequeno chifre do capítulo 7 que vimos, que é claramente o anticristo, aquele que se manifestará no fim dos tempos, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O capítulo 8 estabelece uma relação muito importante entre este pequeno chifre relatado ali, nessa visão do capítulo 7, e um outro pequeno chifre, que aparece nessa segunda visão, no capítulo 8, muito parecido com aquele que se manifestará no final dos tempos, muito parecido com aquele que é colocado como a expressão da oposição a Deus, o anticristo, mas que não é a mesma pessoa. Nós vimos que, embora estes não sejam a mesma pessoa, a relação entre essas visões, ela começa aqui a nos revelar algo muito importante, algo que com o progresso da revelação, lá nas epístolas de João, fica muito claro. Inclusive eu citei esses versículos na última mensagem. 1 João, capítulo 2, versículo 18, João descreve sobre muitos anticristos que têm surgido, embora o anticristo ainda irá se manifestar. No capítulo 4, versículo 3, João descreve que aquele espírito que leva o engano, leva pessoas a falarem mentiras sobre a pessoa de Cristo Jesus, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual já tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, a relação entre as visões do capítulo 7 e 8, à luz do progresso da revelação, à luz daquilo que nos é revelado por meio das epístolas de João, nos ensina que, até que chegue o grande dia do Senhor, muitos se levantariam no mesmo espírito do anticristo, do inimigo de Deus, que virá para perseguir e se opor ao povo de Deus. Um ensino, uma instrução, uma exortação muito importante, porque a forma de agir de todos estes, ou a forma de agir que é inerente ao espírito do anticristo, ela permanece. Especialistas em intrigas, como nós vimos no versículo 23, que agem por meio de astúcias, de ambiguidades, de palavras escorregadias e, sobretudo, que atuam por meio do engano, por meio da mentira. Não é que estes chegariam professando algo que de cara seria identificado por todos como sendo mentira, não, mas por meio da astúcia, do engano. Estes certamente levariam muitos à destruição. É o que diz o versículo 25 também do capítulo 8. E por causa disso destruirá a muitos. E nós vimos, irmãos, que esse destruir vai muito além de matar, de assassinar. Não. Esse destruir aqui se relaciona a corromper, a um dano que é irreparável. Algo que vai muito além dos sofrimentos neste mundo. Destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Por isso, nós somos fortemente advertidos por essa relação, por esse ensino de que, embora o anticristo ainda venha, muitos já atuam no espírito do anticristo. E por isso a igreja, o povo de Deus, desde aquela época, precisaria estar alerta, atentos. Esse espírito do anticristo, ou na linguagem aqui de Daniel, este que atua da mesma forma que o pequeno chifre do capítulo 7, este já atua no mundo por meio da mentira, do engano, da sedução e da malícia. Não discerniu o perigo
dele é correr um grande risco. E então chegamos na dura verdade que é estabelecida aqui nesse capítulo 8. A verdade de que, como habitantes de outro reino, nós precisamos, apesar do anseio e da firme convicção de que o Filho do Homem virá sim nas nuvens e destruirá a este inimigo de Deus, nós precisamos estar atentos ao fato de que pode ser que um longo caminho ainda esteja pela frente, como esteve para aquele povo que saiu da Babilônia, para o povo de Deus que até a chegada do Messias ainda sofreu, para toda a igreja que desde o seu princípio vem sofrendo. Há um longo caminho, uma longa viagem até chegarmos à nossa pátria celestial, até que sejamos tomados pelo noivo, até que possamos descansar plenamente. Há um longo caminho. E por isso nós precisamos nos manter alertas. Por isso nós precisamos estar atentos. Por isso nós precisamos ser protegidos desse engano. Estarmos atentos aos perigos do espírito do anticristo que já atua nesse mundo. A paz, a tranquilidade, o descanso, a segurança que nós tanto ansiamos não é encontrado nesse mundo. Este mundo não pode oferecer tais coisas, são na verdade, quando oferecidas por este mundo, são na verdade iscas para a destruição daqueles que são destruídos porque andavam despreocupadamente. São iscas, são armadilhas. Não dá para acharmos que nós podemos viver uma relação de cordialidade com o mundo, como se fosse uma política da boa vizinhança. Eu não mexo com o mundo e o mundo não mexe comigo. Não dá, não é assim. Não funciona assim. Não há possibilidade de cordialidade entre trevas e luz. Não há. Na última mensagem que nós vimos em Daniel, nós refletimos sobre isso. Que ainda há um longo caminho pela frente. Por isso nós precisamos, é nosso dever, é essencial, é vital nós nos mantermos alertas, nós nos mantermos firmes, fiéis ao Senhor. E nós continuamos meditando nessa visão dada a Daniel no capítulo 8, só que agora refletindo sobre como Daniel reagiu, como ele foi impactado por essa visão que ele recebeu. E isso está concentrado aqui nesse versículo 27. Então, nós iremos concentrar nossa atenção nesse versículo 27, hoje, nessa mensagem. Nós veremos como Daniel reagiu a essa visão e como essa reação nos ensina sobre como devemos esperar o grande dia do Senhor enquanto peregrinamos nesse mundo de maneira sábia, de maneira prudente, não despreocupadamente e nos guardando do erro e do engano. Refletiremos que os habitantes de outro reino permanecem firmes. 3 pontos. Mesmo quando não compreendem. Permanecem firmes, mesmo quando enfraquecem. É o segundo ponto. E permanecem firmes, porque sabem a quem servem. Esses são os 3 pontos que nós veremos. Os habitantes de outro reino permanecem firmes, mesmo quando não compreendem, mesmo quando enfraquecem e porque sabem a quem servem. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, te pedimos, Pai, por tua graça, te pedimos que o Senhor ilumine nossa mente e coração para que possamos ouvir a tua palavra, para que possamos compreender, discernir a tua voz e assim sermos moldados de acordo com a tua vontade, Senhor. Por favor, dependemos totalmente do Senhor, da ação do teu Santo Espírito, para que vida seja dada aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso primeiro ponto, irmãos. Os habitantes de outro reino permanecem firmes, mesmo quando não compreendem. Vamos ler mais uma vez só o versículo 27, que é o resultado, aquilo que acontece com Daniel após a visão que ele recebe, inclusive a interpretação que é dada a ele. Versículo 27, o último versículo do capítulo 8, diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse.
Primeiro, Daniel não entendeu a visão quando ele recebeu aquela visão. No versículo 15, nós vemos que ele procurou entendê-la. É isso que está descrito ali. E então o anjo Gabriel foi enviado para que Daniel entendesse. Foi isso que aconteceu ali no início quando aquela visão foi dada a Daniel. Após receber a explicação do anjo Gabriel, que foi enviado a Daniel, Daniel escreveu aqui no final do capítulo 8, que mesmo com a interpretação que foi dada pelo anjo, ele estava espantado, ele estava desolado. Ele não podia compreender a visão. Ele descreve aqui no finalzinho do versículo, e não havia quem a entendesse. E aqui, irmãos, não quer dizer que Daniel procurou alguém que pudesse interpretar essa visão melhor, ou dar algum entendimento a ele. Não é isso. O que está sendo dito aqui é que aquela visão estava além da compreensão humana. E, portanto, além da compreensão de Daniel, em algum aspecto aqui, pelo menos. Certamente isso é verdade. Quando nós olhamos para esses textos hoje, aqui dessas visões, nós comparamos com eventos históricos, nós olhamos para a luz que foi dada a partir do Novo Testamento, e então conseguimos compreender algo, né? Até temos a impressão de que é fácil correlacionar algumas simbologias que são dadas, mas ainda assim, diante de tudo que recebemos do Senhor, ainda assim, tais textos, tais relatos, tais visões são difíceis de compreender. Quanto mais para Daniel, que teve muito menos do que nós em relação a esse progresso da revelação, né? E aquilo que aconteceria, aquilo que aconteceu no decorrer da história. Mas observem algo, irmãos. Nós estamos falando aqui de Daniel. O mesmo Daniel do capítulo 2, o mesmo Daniel do capítulo 4 e do capítulo 5. Aquele que foi reconhecido na Babilônia como tendo espírito excelente, conhecimento e inteligência, sabedoria como a sabedoria de deuses. É assim que a rainha mãe, no capítulo 5, descreve a Daniel para o rei Belsazar. É este Daniel que está sem conseguir compreender aqui. É esse mesmo Daniel. Mas, afinal de contas, Daniel entendeu ou não essa visão? Ora, em parte sim. O Senhor intentou que ele entendesse a visão. A mensagem central da visão foi certamente compreendida. É por isso, por exemplo, que no capítulo seguinte, o capítulo 9, que nós iniciaremos com a graça do Senhor no domingo, é por isso que nesse capítulo nós temos aqui Daniel respondendo a essa revelação de como o povo de Deus continuaria em rebeldia, vez por vez, e por isso continuaria recebendo o juízo de Deus. Nós vimos isso na última mensagem. Daniel se coloca diante do Senhor para orar pelo povo, para fazer uma confissão de pecados e uma contrição, intercedendo pelo povo. Então Daniel entendeu sim a mensagem central, a interpretação central dessa visão que foi dada pelo anjo. Ele entendeu. Ao mesmo tempo, houve aspectos da visão que Daniel não compreendeu. Não compreendeu. É aquilo que o apóstolo Pedro descreve em sua primeira epístola, no final, versículos 10 a 12 do capítulo 1 de 1 Pedro. Descreve como sendo algo que aconteceu com os profetas da antiga aliança, os profetas da antiguidade. Pedro descreve o seguinte, 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Aquilo que foi posteriormente lançado luz para que o povo de Deus entendesse, era mistério para Daniel aqui. Muitos desses pontos.
Há algumas coisas que Deus revelou claramente em sua palavra ao seu povo, e outras permanecem ocultas para nós. Aqui Deuteronômio 29 nos descreve. Mas nós temos o conforto na certeza de que o Senhor, Ele controla a história. De que o Senhor está no controle da história, tanto a história global dos reinos desse mundo, como a sua história. A sua história pessoal. Deus está no controle. Nós temos esse conforto em meio a esses dias amargos, em meio a esses momentos de falta de compreensão. A história que nós vivemos, irmãos, isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. A história que nós vivemos não é nossa, é a história dele. Ele que escreveu, ele que decretou. Isso deve nos trazer conforto. Algumas vezes nós não compreendemos plenamente. Não compreendemos. E aqui, irmãos, quando eu falo que algumas vezes não compreendemos plenamente, os irmãos podem aplicar isso de maneiras distintas, tanto em relação a uma falta de compreensão acerca de doutrinas, dificuldades acerca de ensinamentos que você está recebendo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas também a falta de compreensão acerca das circunstâncias que nos rodeiam. Algumas vezes nós não compreendemos plenamente, mas de algo nós podemos estar certos, irmãos. De algo nós podemos estar certos. Tudo aquilo que é necessário para a nossa preservação, para o nosso sustento, para que nós permaneçamos firmes, aguardando a promessa que nos foi dada, guardando a esperança que nos foi dada, tudo o que é necessário para isso, nós já recebemos do Senhor. Já recebemos. O mesmo apóstolo João, no mesmo contexto de engano, de possível engano, por conta do espírito do anticristo que atua neste mundo, ele descreve também para os crentes. 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. João não está pregando contra a instrução aqui na igreja entre os crentes, não. Está falando daquilo que foi dado aos crentes, da verdade que habita no crente. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Nós não compreendemos plenamente todas as coisas, mas certamente, o Senhor nos dá a compreensão daquilo que é necessário, que nos dá vida. Nós não compreendemos todas as coisas. Algumas nós nunca compreenderemos plenamente, ou pelo menos não nessa era, não neste mundo. Outras nós não compreendemos ainda, mas na medida em que nós avançamos na caminhada cristã, o Senhor nos esclarece. Paulo fala sobre isso em Filipenses. Abra aí Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 16. Algumas questões nós não compreenderemos ainda neste mundo. Não plenamente, não neste mundo. Outras, ainda não compreendemos. Filipenses 3, do 13 ao 16. Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Olha o versículo 16, o que é o importante aqui que Paulo está frisando. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A falta de entendimento, de compreensão sobre temas importantes daquilo que é revelado pelo Senhor, é algo que costumeiramente faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento cristão.
Por isso, meus irmãos, não desanimem se em algum aspecto você tem tido dificuldades de compreender as maravilhas daquilo que você tem recebido. Não desanime, não desfaleça com aquilo que você não tem compreendido. Obviamente, esteja atento, não seja negligente. Ame ao Senhor com todo o teu entendimento. Ore ao Senhor por entendimento, leia as Escrituras todo dia, leia livros, viva a vida da igreja, seja ensinado, mas entenda, parte da sua dificuldade é algo natural da caminhada e do crescimento. Não pode ser negligenciado. Precisa ser vencido. Mas não desanime em meio a esses momentos de falta de compreensão. Apesar disso, apesar dessas dificuldades de compreensão, muitas vezes, prossiga para o alvo, como Paulo descreve aqui em Filipenses 3. Continue avançando, não retroceda. Andemos de acordo com aquilo que já alcançamos, e assim não seremos enganados. Esse é um ponto muito importante, irmãos. É preciso andar de acordo com aquilo que já recebemos. Você tem tido dificuldade de compreender doutrinas mais complexas da palavra do Senhor? Mas aquilo que você já aprendeu do Senhor, já recebeu do Senhor, você precisa viver, praticar, dia por dia, testemunhar. Continue confiando no Senhor, mesmo quando você não compreende tudo aquilo que você gostaria de compreender, ou do que você esperava compreender. Foi assim que Daniel reagiu a essa visão que recebeu, mesmo sem compreender tudo. Mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não compreenda ainda os porquês de muitas coisas, algo eu sei. Uma coisa muito importante eu sei. E isso se aplica de maneira especial no momento da aflição, como Daniel estava passando aqui. Algo eu sei. Ainda que eu não compreenda todas as coisas, algo eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive, como já disse. Isso eu sei. Eu sei que Jesus, o homem, ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus que foi enviado por Deus para entregar a sua vida e por meio desse sacrifício salvar a muitos, inclusive a mim. Disso eu sei. Eu sei que ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou. Disso eu sei que eu sou salvo por meio da fé nele. Salvo da condenação justa que recaía sobre mim. E agora eu tenho comunhão com Deus. Disso eu sei. Eu sei que essa preciosa verdade não me foi revelada por carne ou por sangue. Eu não sou mais inteligente que aqueles que não sabem o que eu sei. Não sou. Isso me foi revelado do alto, pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Pai que está nos céus. É dom de Deus. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que eu não estou só, que eu faço parte de um povo, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, o céu na terra. Por isso, irmãos, diante da falta de compreensão, seja em doutrinas difíceis, seja em ensinamentos que ainda você está aprendendo, seja nas circunstâncias que acontecem e que você não sabe como entender, como explicar aquilo, diante disso, saiba, se apegue àquilo que você sabe da verdade do Senhor. Disso eu sei. Disso eu sei. Guarde isso, proteja isso, prenda isso, não deixe que ele escape do teu coração, não permita que este mundo, que as circunstâncias roubem isso do coração. É isso que significa, preserva a visão, no versículo 26. A ordem que é dada aqui a Daniel, preserva a visão. É isso que significa, é prender a visão no coração de modo que ela não fuja, de modo que ela não seja arrancada pelo mundo. Preserva a visão, guarda essa visão. Não permita que ela escape. É isso. Assim você não será enganado. Assim você permanecerá firme.
os habitantes de outro reino permanecem firmes, mesmo quando não compreendem. E o segundo ponto, mesmo quando enfraquecem. Como nós lemos aqui, já nesse versículo 27, Daniel espantou-se com a visão. Espantar aqui, espantava aqui, equivale a estar desolado, devastado, a experimentar uma grande aflição, a ter uma grande tristeza, a estar consternado, aflito, desconsolado. E o resultado disso é que Daniel enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias, esteve doente alguns dias. Enfraqueci, aqui Daniel descreve, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Enfraqueci e enfermo são, na verdade, uma única palavra, que aqui, para facilitar o nosso entendimento, foi traduzida como duas, enfraqueci e enfermo. Mas enfraqueci e enfermo são uma única palavra usada por Daniel. Palavra que transmite a ideia de estar exausto, de estar sem força, sem ânimo, como que tomado por um cansaço extremo que leva, inclusive, à doença física. Está sobrecarregado. E tudo isso como resultado dessa visão que apresentava ainda um longo caminho de peregrinação para o povo de Deus. Caminho esse que nós vimos que seria marcado por um padrão ainda de oposição dos reinos desse mundo, de inimigos que se levantariam contra o povo de Deus, e o pior, porque é isso que aflige Daniel, seria marcado ainda por um padrão de transgressão, de rebeldia do povo, de maldade do povo. É só lembrar, irmãos, do começo da visão, no versículo 12. Nós vimos isso na última mensagem. Por causa das transgressões, por causa da rebelião, por causa do pecado, por causa da maldade do povo, é que este povo de Deus, o povo de Deus, bem como o templo, foram entregues, seriam entregues ao pequeno chifre. Nós vimos isso. Daniel, ele basicamente viveu exilado na Babilônia, chegou muito jovem. Ele foi testemunho ocular do juízo de Deus para com o pecado do povo, contra a maldade do povo. E nas visões que ele recebeu, ele viu, ele discerniu que esse padrão de desobediência, de infidelidade, de juízo, de sofrimento do povo se manteria, pelo menos por um bom tempo. O exílio na Babilônia não seria o último período de infidelidade do povo, nem de juízo de Deus. Daniel viu isso aqui. E é isso que o enfraqueceu. Foi isso que o enfraqueceu. Mas eu gostaria, irmãos, de destacar 2 pontos aqui acerca dessa firmeza de Daniel, mesmo quando ele enfraqueceu. 2 pontos que são importantes de percebermos. O primeiro é o senso de identificação de Daniel com o povo de Deus. O sofrimento dele, o enfraquecimento dele, a desolação, a aflição, vem dessa identificação de Daniel com o povo de Deus. Daniel, ele se identificou com o seu povo, a ponto de enfraquecer e de adoecer, por conta do sofrimento que viria para o povo. E nós não estamos falando, irmãos, é muito importante perceber isso, nós não estamos falando do sofrimento que viria para aquela geração que Daniel conhecia, para aquela geração que estava com Daniel na Babilônia. Não seria essa geração que receberia esse sofrimento da visão, esse sofrimento que deixou Daniel espantado, tão angustiado. Não, porque a visão se referia a anos no futuro, a dias distantes. Não era para agora. Mas ainda assim, Daniel ficou aflito, consternado. Nós somos chamados aqui, irmãos, olhando para Daniel nesse momento, a nos importar profundamente com todo aquele que está trilhando um caminho de engano e de perdição. Obviamente que isso se refere diretamente aos nossos irmãos em Cristo que em algum momento estão em pecado, estão necessitando serem realinhados com o caminho do discipulado. Óbvio que isso se aplica, essa profunda preocupação se aplica a isso, e aí você deve exercer o pastoreio mútuo e o cuidado mútuo, mas isso implica também em nós ficarmos, irmãos, profundamente devastados pela perspectiva
de que muitos daqueles com quem nós nos encontramos dia após dia, muitos daqueles com quem nós conversamos dia após dia, passarão a eternidade longe do Senhor, no inferno, apartados de Deus. E nós não nos compadecemos, nós não choramos, nós não nos importamos a ponto de vencermos as barreiras do constrangimento, da vergonha, de quaisquer que sejam as dificuldades, para insistirmos mais e mais, apesar das negativas. Ele não enxerga, mas você enxerga. Como não choramos? Como não desfalecemos diante dessa realidade? Isso implica também, olhando para essa visão de Daniel e esse enfraquecimento por conta das gerações futuras, isso implica também em estabelecermos estratégias, em estarmos atentos e de maneira intensa também, estabelecermos estratégias para a propagação do Evangelho, para a formação de obreiros, para que as próximas gerações escutem o Evangelho, ouçam o Evangelho verdadeiro. Daniel se preocupou com um povo que ele não veria com seus olhos. Foi por esse povo que ele desfaleceu. Nós precisamos avançar com o reino. Precisamos preparar os nossos jovens, seus filhos, a igreja do Senhor, que será a próxima geração. Precisamos preparar estes para o ministério, para plantar igrejas, para viverem o Evangelho de maneira genuína e assim testemunharem de Cristo. Como isso pode não nos preocupar, irmãos? Como isso pode não nos preocupar a ponto de estabelecermos estratégias a longo prazo para aquilo que nós não veremos agora, mas que atuará sim no futuro, como instrumento de preservação do Evangelho? Como ou por que nós sequer sentimos as dores quando negligenciamos isso? Como o fato de tão facilmente negligenciarmos isso não nos deixa também desolados, enfraquecidos nesse sentido de Daniel aqui, angustiados, aflitos? Como? Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, ainda nessa firmeza de Daniel, mesmo quando enfraqueceu, é que crentes desanimam, enfraquecem e adoecem. Crentes desanimam, crentes enfraquecem, crentes adoecem. Ao olharmos para a vida de Daniel e toda a história que já conhecemos aqui nos capítulos anteriores, essa aplicação surge naturalmente. Mesmo Daniel, aquele que desde muito jovem se manteve firme em fidelidade ao Senhor, arriscando a sua vida para não se contaminar com as iguarias da Babilônia, este homem ousado, convicto, forte, diante da revelação dada pelo Senhor, de tudo que essa revelação significava e de tudo que ele não podia compreender também, ele desanimou, enfraqueceu e adoeceu. As circunstâncias, o sofrimento, a incerteza, o medo do futuro pode sim nos desanimar, nos enfraquecer, nos derrubar. Não ache que você é forte por si só. Não ache. Não ache que você consegue por si só, que você é invencível. Mas lembre de uma coisa: se você cair, se você desanimar, tende bom ânimo, porque aquele que venceu o mundo te levantará. Ele te levantará. Levante-se, permaneça firme, porque Ele é contigo. Daniel aqui levantou-se e nós não temos claramente esse ensino diretamente, explicitamente de quem o levantou, mas no capítulo 10 isso fica muito claro. No capítulo 10 que ainda veremos, quando mais uma vez Daniel enfraquece, cai, é o anjo do Senhor que o toca e diz: "Sê forte", e então ele é fortalecido. Então lembre disso, irmão. Nós não somos invencíveis, nós não somos super-heróis,
Nós enfraquecemos muitas vezes. Nós desanimamos muitas vezes. Mas nós não podemos nos esquecer de que o Senhor nos levanta. Ele nos ergue, porque a boa obra que foi iniciada em nós, ela será completada. O Senhor recebeu a igreja do Senhor, a igreja foi dada a Ele como presente do Pai, e Ele não perderá nenhum dos seus ovelhas. Acreditar que você permanecerá no chão é acreditar que Cristo falhou em sua obra, e Ele não falha, o Senhor não mente. A boa obra que foi iniciada, ela será completada. Saiba disso. Os habitantes de outro reino permanecem firmes, mesmo quando não compreendem, mesmo quando enfraquecem e porque sabem a quem servem. Esse é o nosso último ponto. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Daniel não permaneceu caído, doente. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Daniel levantou. E a pergunta que podemos fazer aqui é: por que ele levantou? O que motivou Daniel a levantar? De onde veio essa força para que ele levantasse? Será que Daniel levantou por conta das responsabilidades e das atividades importantes que ele tinha como governador da Babilônia? Será que foi por isso? Será que Daniel levantou-se por conta do apreço que ele tinha pelo rei e que, não, portanto, não poderia deixar o rei na mão? Será que foi por isso que Daniel se levantou? Quem era o rei da Babilônia naquele momento? O capítulo 8 inicia nos informando isso. Que esse era o terceiro ano do reinado de Belsazar na Babilônia. Daniel estava isolado. Nós vimos, quando refletimos no capítulo 5, nós vimos que Belsazar sequer conhecia Daniel. Há muitos anos Daniel estava isolado do governo ali da Babilônia, do palácio da Babilônia, afastado do palácio e de atividades mais nobres. Daniel era, inclusive, hostilizado pelo rei da Babilônia. Então não foi por conta de Belsazar que Daniel foi. Não foi por conta de atividades nobres que ele exercia, porque ele não exercia atividades nobres ali. Não foi por isso. Como é difícil, irmãos. Como é difícil levantar e trabalhar, levantar e fazer aquilo que você precisa fazer quando você está passando por aflições e sofrimentos. É difícil. Não é fácil. Quando você lembra aquilo que estava na sua mente quando você foi deitar. Quando, por um breve período, você não mais lembrava, mas então retorna à sua mente. Como é difícil levantar. Por que você levanta? O que te motiva a levantar quando você está abatido, enfraquecido, angustiado, aflito, sobrecarregado? Você levanta por conta desse mundo, para ganhar esse mundo, ou porque você sabe a quem você está servindo? Por que você levanta? Como é difícil servir aos meus irmãos, à igreja, ao reino de Deus, quando eu estou passando por aflições e sofrimentos, por desânimos, por angústias. Como é difícil. Nós muito facilmente levantamos desculpas e argumentos. Não, agora não dá. Não, todo mundo vai entender, é melhor dar uma pausa, outras oportunidades virão. Mas, irmãos, entendam. Lembrem da soberania do Senhor. Lembrem do Senhor como aquele que controla a história. Entendam, é ali, em meio à angústia, à sobrecarga, à fraqueza, que nós experimentamos algo que esse mundo jamais experimentará. É ali que nós conheceremos mais intimamente o Senhor. Como Jó conheceu a Deus. Como Paulo conheceu a Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos. É aquilo que o próprio Paulo fala em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Crentes desanimam, como nós vimos, enfraquecem e adoecem. Mas crentes não devem desperdiçar tais momentos, sentindo pena de si mesmo ou reclamando. Não faça isso.
Descanse e confie no Senhor, porque Ele te levantará. Ele te fortalecerá. E então, irmãos, você ganhará mais dele, como Paulo ganhou mais dele. E o conhecerá um pouco mais. E perceberá nitidamente por que você está de pé. Por que você levantou. É assim que nós esperamos a pátria celestial e o nosso Rei, levantando e servindo ao Rei. Porque esse Rei e esse reino avançarão, independente de qualquer circunstância. Você acha que a sua vida difícil, que as suas lutas e as suas tragédias impedirão o Senhor de completar a boa obra que foi iniciada em você? Não impedirão. Não impedirão. Por isso, levanta. Você acha que a sua gagueira ou a sua timidez ou qualquer dificuldade que você tenha, você acha que isso impedirá que o reino do Senhor avance? Não impedirá. Por isso, levanta e serve ao Senhor. Você acha que os governos desse mundo, as aberrações que dia após dia nós ouvimos e vemos, o espírito do anticristo que atua neste mundo, ou qualquer outra oposição à igreja do Senhor, você acha que isso impedirá a noiva virgem, bela, adornada, preparada, impedirá a noiva de ser tomada pelo noivo? De maneira nenhuma. Não impedirá. Por isso, levanta e sirva ao Rei. Os habitantes de outro reino permanecem firmes, mesmo quando não compreendem, mesmo quando enfraquecem, porque sabem a quem servem. Que o Senhor nos abençoe, nos fortalecendo, enquanto ainda peregrinamos, olhando para o dia que aguardamos, mas sabendo que até lá precisamos estar atentos, precisamos estar firmes no Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Deus Santo, nós te louvamos porque o Senhor manifestou o teu amor por meio de Cristo Jesus. Porque agora podemos ver aquilo que não podíamos, aquilo que mortos não podem ver. Porque agora mesmo em meio às provações, às dores, os sofrimentos, a falta de compreensão, ainda assim, nós sabemos que estamos em tuas mãos, Senhor. E que a tua boa obra será completada. Abençoa-nos, Senhor, e fortalece-nos com a tua verdade, para que, permanecendo firmes nesse mundo, nós avancemos, sejamos instrumentos do avanço do teu reino, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.